Big Ideia. Oferecimento Sistema Fieng. A força de quem faz. Eu sempre fui boa aluna e adorava estudar. Mas vou te dizer que matemática não era um caso de amor, não. Além de aprender a acentuar, olhar verbos e tudo mais, será o que a moçada de hoje está aprendendo dentro da sala de aula e que vai ajudar a tornar grandes empreendedores para a nossa sociedade? É isso que a gente vai ver no programa de hoje. Olhando todo esse Lego aqui no meio da sala de aula, você deve imaginar, lugar de Lego não é na escola. Mais ou menos. Essa escola aqui ensina tudo que uma outra escola qualquer ensina também, mas de um jeito diferente. Oi, Carla. Tudo bem? Tudo bem? Joia! Tudo bem. Eu quero saber como é que é essa história do Lego, porque eu só brincava lá em casa e proibia minha filha de levar para brincar até no intervalo na escola dela. Como é que é isso? Bom, o Lego é uma maneira lúdica, divertida, dos alunos aprenderem os conceitos, as habilidades que a gente trabalha em sala de aula. Eles vão aprender estruturas, polia, sobre rigidez, engrenagem, vão aprender montagem e, além disso, eles vão aprender a trabalhar em grupo, a respeitar o outro, ouvir a opinião do colega, ser ético. Né? Isso tudo é trabalhado na sala de Lego. Que legal. Isso é um preparo para uma coisa a mais lá na frente ou não? Os alunos que fazem parte das aulas de Lego, no próximo segmento, que é o Ensino Fundamental 2, eles podem participar da robótica, onde eles vão poder programar os robôs para fazerem alguns movimentos. Então, o Lego auxilia na robótica? Sim, o Lego vai auxiliar na robótica, é um introdutório. Meu Deus, tá incrível isso. Muito eu bacana. Posso conversar com os meninos? Com Posso certeza. atrapalhar essa aula um pouquinho? Pode, fica à vontade. E aí, gente, o que vocês estão fazendo aí? A gente vai construir uma estrutura para fazer um prédio. Para fazer uma torre. Uma torre? E a torre, assim, a professora ensina como que é essa torre? Mais ou Ó, menos. vocês fazem do jeito que quiser? Vocês que criam. Hoje sim. Por quê? Hoje sim. Tem vezes que ela pede a estrutura que está no livro. Ah, é? Então vocês copiam uma estrutura que está no livro e tem que fazer igualzinho. Sim. Só ganha ponto quem fizer tudo. É isso? Que legal! Anete, eu ouvi falar que tem um torneio aqui. Como é que é isso? Explica pra mim. Letícia, a gente está falando o tempo inteiro de educação tecnológica. Sim. Então, o primeiro momento que vocês viram com as crianças fazendo as montagens é consequência de uma aprendizagem teórica em sala de aula. Esta é a metodologia. Então, eles não vêm direto para esta sala que a gente chama de sala de educação tecnológica para fazer as montagens. Tá, eles são preparados Tem toda antes. uma estrutura de conteúdo que eles já desenvolveram para que depois eles venham constatar na prática esse conteúdo aprendido. A consequência disso é o torneio de robótica. Então, podemos dizer que é uma terceira fase da educação tecnológica. Como que funciona esse torneio? O torneio é um torneio internacional, então as fases são, primeiro o interno, seletivo, em cada escola do SESI. Depois tem o regional, onde competem todos os times de Minas. Vão para Brasília, para o nacional, e quem for vencedor em Brasília, geralmente 7 ou 8 times, vão para países como África, Estados Unidos, Canadá, para competirem com outros times de outros países. Que legal. E como É que muito legal. Essa competição, como é que é a interna aqui? Como é que você faz essa seleção? Da mesma forma para todas as fases, tá? Eles precisam desenvolver um projeto de pesquisa dentro da metodologia de projeto. Tem que apresentar um projeto com toda a estrutura metodológica. Tem uma outra avaliação, que é o design do robô, onde eles fazem a montagem física do robô e a montagem de programação desse robô.
E aí, galera, vou interromper o trabalho de vocês aqui pra saber. Tô doida querendo saber o que vocês estão fazendo. A gente tá aqui, né, fazendo a nossa mesa, né, pra poder resolver as missões, pra poder ajudar, né, na hora do campeonato. E qual que é a missão? Existe uma missão, cada dia tem uma missão? Como é que é isso? Eu não sei nada, me conta. Nós temos essa mesa, né, e ela tem várias missões. E nós temos que fazer cada uma delas, no máximo que a gente conseguir. E qual que é a missão de agora? A gente fez a do povo, a gente tava tentando derrubar aqui, né? Derrubar esse prédio? Puxar, puxar ali e derrubar o prédio. Gente, mas como assim? Vocês destroem o prédio? Nossa, É uma bomba? O que é isso? É um robô. Me explica, gente, que eu não tô entendendo O robô, nada. ele vai vir, o robô vai ser programado, ele tem que vir aqui e derrubar os prédios. Ah, o robô que vai derrubar. E é legal participar, gente? Dá muito Como é que trabalho. vocês são selecionados? O professor de matemática, no caso, ele tem aula ele dá aula de Lego. Aí ele dá aula lá dele, aí depois ele pergunta quem já sabe alguma coisa com Lego, mais ou menos assim. Aí a gente levanta a mão, aí ele escolhe. Aí depois vai ter o sorteio, quem ficar pro sorteio vai pras equipes. De acordo com o ano. aí aqui tem um campeonato pra ver quem vai pro regional daqui. Vamos ver ele funcionando? Que legal, um controle remoto. Depois do que? Na competição não pode não. Não pode usar? Mas aí tem a gente aqui, a gente pode ver pra ver o que a gente vai fazer na hora. Ah, você programa pelo computador. Gente, que top. Não acredito que isso é no Lego, gente. Que negócio legal. Nossa, O Lego muito que a gente legal. começa brincando, a gente termina, né? Ai, gente, vocês não trabalhando, querem levar lá coisa pra casa legal. vocês, não? Ai, eu ia pegar escondido, eu acho. Não pode, né? Não pode. Tem gente que nunca entrou numa sala de aula e é muito empreendedor. Tá certo, nem sempre o empreendedorismo tá ligado a uma sala de aula ou uma escola. Mas se tivesse um lugar que fizesse você pensar como dono do seu próprio negócio? Já tem. Vamos conhecer? Not sentimental, no romantic, not disgusting yet. Darling, I'm down and lonely. When with a fortunate only. Tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. À nossa escola. Esse é o Ricardo, ele é diretor aqui na Escola de Formação Gerencial do Sebrae. É isso mesmo, Ricardo? Sim. Falei certo? Sim. Então conta pra gente um pouquinho, eu quero saber como que é isso, dá pra ensinar a empreender? Na verdade, é muito interessante porque quando a gente fala de empreendedorismo, muitas pessoas levam a palavra empreendedorismo a sempre a abertura de negócio. E não é isso, né? Você ser empreendedor na vida não significa que você tem que abrir um negócio. O que a gente leva e forma aqui são cidadãos empreendedores. Então amanhã ele pode ser um médico, mas ele vai ser um médico empreendedor, ele vai ser um advogado empreendedor, ele vai ser um político, mas um político empreendedor. E o que é esse político empreendedor? O que são essas pessoas empreendedoras? São pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento socioeconômico, com o desenvolvimento sustentável. Então o que a gente forma aqui é uma formação para a vida. Você respondeu a minha pergunta, minha segunda pergunta que seria, tá focado em abrir um negócio, em ser empresário, né, na atividade empresarial? Eu jurava que tinha a ver. Eu acho que quem está em casa também deve ter essa mesma. Tanto por ser o Sebrae e a palavra empreendedor, né, é muito nova no Brasil, né? Sem dúvida. E o que a gente tenta mostrar é que existem várias características empreendedoras que estão inseridas dentro da nossa metodologia. O aluno ele sai daqui sabendo como funciona uma empresa, como é a abertura de um negócio, mas não necessariamente ele forma só para isso. A gente dá uma formação mais ampla com a interdisciplinaridade. Me conta aqui, mas e quais são as disciplinas que vocês ensinam aí? Aqui é uma escola de ensino médio, então tem todas as disciplinas de ensino médio, como matemática, física, química, normal, geografia. Tem filosofia, tem sociologia, mas legal. Também tem as disciplinas técnicas, porque ele sai daqui com uma formação técnica em administração. E a gente tem 3 projetos grandes que são estruturantes e únicos, que a gente chama, quando o aluno entra, a gente chama de tutoria, ele tem um tutor que é um empresário. No segundo ano tem uma empresa simulada, uma empresa virtual,
Então ele relaciona com mais de 250 empresas ao redor do mundo. Como isso? Como se ele gerenciasse uma empresa virtualmente. Então ele tem que comprar, ele vende, ele importa, ele exporta, ele participa de feira em outros países aí Isso uma simulação? Tudo simulação, como se fosse um software, né? Mas por trás o Sebrae faz o papel de banco, ele faz o papel de agente financeiro, ele faz o papel de regulador e de auditor do mercado. Então, aí... Que curioso, meu Deus! E o bacana é que aqui ele pode errar. Aí é bacana, porque o erro aqui faz parte do processo de aprendizado. Então, a empresa dele pode dar um prejuízo, ele tem que entender como é que funcionam as relações internacionais. E, além disso, tem duas feiras internacionais em relação à empresa simulada. Então, ele tem um produto virtual, mas as feiras são de forma presencial. Olha isso, gente! Vocês estão achando que é música? Não, é a sirene da escola. Vocês têm noção? Lembra daquela sirene irritante que a gente até tinha pesadelo? Ai, gente, eu queria estudar aqui. A Anne é a galera que mais gosta de matar a aula pra conversar comigo agora. Tô zoando. Gente, me conta um tiquinho como é que é a rotina de vocês aqui. Tem uma aula que te ensina a ser empreendedor e aí vocês têm muita aula de matemática? Porque eu acho que tá muito ligado à administração, né? O curso de administração. A questão da matemática é que ela é mais aplicada, né? Então, é a coisa de fazer conta para as matérias de contabilidade, como eles já tinham falado. Aí a gente tem a matemática normal do ensino médio. Mas a matemática de fazer conta ela é aplicada nas matérias técnicas. E além disso, a gente também aprende a matemática financeira para usar durante a empresa. E a gente tem uma aula de empresa simulada, que aí seria só a aplicação das matérias técnicas dentro de uma empresa. Já surgiu na cabeça de vocês uma ideia de negócio a partir das suas aulas? Vocês criaram uma tendência a pensar por um lado ou por outro que vocês não pensavam antes? Na verdade, a gente é meio que obrigada a pensar nisso, né? A gente tem, desde lá do primeiro ano, a gente tem que desenvolver essas ideias de negócio, porque quando você chega no terceiro ano, você tem um projeto que chama Vitrine, e aí você tem que criar uma empresa. Mas aí é uma coisa que vocês se envolvem mesmo? Que vocês falam assim, sim. Vai que dá certo, vai que você vira mesmo. Vocês têm bastante. esse compromisso, assim, vocês colocam isso na cabeça? Tem muita oportunidade de se virar uma coisa de verdade mesmo, de ser a coisa da sua vida. Me conta alguma coisa de diferente aqui na escola que é bem legal e que vocês acham que vocês não encontrariam em outras. Ou que vocês sabem, né? Porque vocês têm amigos em outras escolas, me conta. Eu acho que é a independência que a gente acaba criando aqui. Porque normalmente você dá de cara com essa independência só na faculdade. Porque no ensino médio é uma coisa muito tradicional e muito regrada. Aqui você já tem essa oportunidade de crescer sozinho e de aprender os seus limites. Eu acho isso muito bacana. No sentido de assim, a gente tem a liberdade para fazer o que a gente quiser, mas todo mundo ao mesmo tempo tem a consciência do que é certo, sabe? Então, assim, às vezes a gente pode não participar de uma aula, mas a gente está em outros projetos, dessa maneira. Matando a aula! É tipo isso! Não é entendi. isso não. Às vezes. É tipo isso, matar a aula. Mas é de por uma um maneira motivo muito bom. eu percebi. Você mata a aula com um propósito. Gente, que top, hein? Meu sonho mesmo. Gente, eu adorei o papo com vocês e eu espero voltar alguns anos para encontrar vocês como meus próximos entrevistados, grandes empreendedores. Eu tenho certeza que vai sair muita gente boa daqui, viu? Obrigada. Now that you're out of my life, I'm so much better. You thought that I'd be weak without you, but I'm stronger. A gente já falou de escola que ajuda a empreender e escola que abre as portas para o mundo da tecnologia. Haja criatividade para pensar em tanta coisa diferente, né? Mas será que existe escola para ensinar a ser criativo? Tem sim. Eu vim conhecer o espaço que eu nem sei se dá para chamar de escola, que eles ensinam a ser criativo. Vocês já imaginaram isso? Pois é. Quem vai contar é o Dudu, né, Dudu? Uhum. Explica pra gente isso, porque eu não imaginava que pudesse existir um lugar como esse. Então, aqui na Perestroika a gente tem vários cursos em diversas áreas, que é desde cursos para a vida, de temas que a gente não fala na escola, que a gente acha super importante, até
cursos que ajudam as pessoas mais profissionalmente. E na maioria deles a gente tem, acho que em todos eles a gente tem um viés muito criativo, de falar sobre criatividade e ensinar criatividade. Mas tem como se aprender a ser criativo? Tem sim. A gente fala que a criatividade ela tem método, tem prática, tem ferramenta e que a grande ideia não vai te encontrar por telepatia. É mais fácil eu achava que era assim. É mais fácil tu fazer exercício para que a grande ideia chegue do que ficar esperando aquele grande momento eureka, que aí vai vir uma epifania e tu, cheguei na grande ideia. Então a gente tem vários exercícios para que a galera estimule a criatividade. Que legal. E quais são os cursos? Você falou aí que tem coisas para a vida que vocês acham que faltou lá na escola. Tipo o que você acha que faltou? A gente fala que na escola ensinam sobre complexo de Golgi, sobre as mitocôndrias, sobre capitanias hereditárias e ninguém fala sobre como se preparar para a morte, como criar bons relacionamentos, como cuidar do corpo e da mente. E aqui a gente tenta trazer um pouco mais desses conteúdos para a sala de aula. Então a gente já teve uma escola de mães, já teve... Como assim escola de mães? Era um curso que ensinava as gestantes e mães recém-mamães, né, que recém tiveram o baby, a cuidar dos seus filhos de uma maneira menos empírica, menos segundo os aprendizados da vovó, as dicas da vovó. Nossa, eu sou dessas. Eu sou super dessas e minha mãe faltava me matar até hoje, assim. Eu acho que deve ter 1 ano, minha filha tem 6. Deve ter 1 ano que minha mãe me deu paz. Tadinha, eu amo minha mãe. Não estou falando da minha mãe, por favor. Mãe, você está em casa. Mas tem muito disso, né? Às vezes aquela coisa de antiga, da avó, de ensinar que não pode isso, que não pode aquilo. E eu sou super moderna nesse sentido. Aprendi tudo em livro, aprendi com pediatra, com psicólogo infantil. E, assim, tenho lá minhas dificuldades que a gente continua passando, né, Dudu? Aqui na Perestroika o foco é desconstruir bastante coisas que a gente aprendeu no passado. A gente fala que legal. A normalidade de hoje pode ser o absurdo de amanhã. Então a gente via coisas no passado como holocausto, como apartheid, como a escravização. E isso a gente olha hoje, na época poderia ser normal para muitas pessoas. Hoje a gente olha como absurdo. Então a gente tenta refletir sobre o que hoje a gente faz que pode ser um absurdo amanhã e já tenta fazer essa mudança. Todo curso que vocês dão, são vários cursos? São vários cursos. É, tipo temporada? De empreendedorismo a futurismo, passando por produção de cerveja, carreira musical, business de futebol, escola de mães, curso de pôquer profissional. Meu Deus, então não tem limite aí. Na verdade, a criatividade está até nisso, né? Está em tudo, né? A gente fala que criatividade é a capacidade de resolver problemas. E a gente tem problemas em todo lugar, né? A todo momento. Sem dúvida. E se a gente não resolver eles de forma criativa, a gente vai ficar reproduzindo padrões do passado e ficando um pouco estagnado. Eu acho que a criatividade hoje em dia, ela é fundamental no mercado de trabalho também. Na vida, mas no mercado de trabalho é fundamental. Tô errada, Dudu? Tá certo. E o que acontece é que toda empresa quer funcionários criativos, quer colaboradores criativos, mas ninguém ensina isso nas escolas, pouquíssimo se fala de criatividade nas instituições mais tradicionais. E a escola, a nossa vida profissional, a gente precisa ser criativo, na família a gente precisa, como cidadão a gente precisa ser criativo, então a gente está vivendo inclusive uma economia criativa, né? Muito se fala da economia criativa. Sim. E não adianta só a gente viver e não trabalhar criativamente. Então a gente considera fundamental a criatividade para transformar a nossa realidade para melhor. Eu procurei a Perestroika, eu me formei no mês de 2014 em administração na UFMG e eu sempre quis ter um negócio próprio e eu sentia muita falta de uma escola que me falasse mais de perto sobre esse assunto e de conviver com pessoas mais ligadas ao empreendedorismo, ao ramo de criatividade, que é o ramo que eu sempre quis trabalhar. E eu não tinha isso na faculdade, eu não tinha isso nos meios que eu convivia e a Perestroika foi assim, uma luz que apareceu para mim. Finalizando esse passeio pelo mundo da educação e da criatividade, a gente termina também mais um programa. Eu espero você semana que vem, hein? 12h30 aqui na TV Alterosa. E se você quiser rever o conteúdo e algumas outras coisas mais, uai.com.br/bigideia. Beijo!
Big Ideia. Oferecimento Sistema FIENG. A força de quem faz.